alguma, nem a árvore alguma, mas aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. When the plagues was coming, only thing was protected was those who were sealed away in the kingdom of God. Quando as pragas estavam vindo, a única coisa que estava protegida eram aqueles que estavam selados fora no reino de Deus. This is the investigation and judgment. When man and if God will help me in a few minutes, we'll prove it by the word of the Lord. Amen. That this is the time of the sealing of the place. Esta é a investigação de juízo, quando os homens, e se Deus me ajudar, daqui a alguns minutos vocês verão isto pela palavra do Senhor, que este é o tempo de selar o lugar. And those who reject it is nothing less but eternal punishment. E aqueles que rejeitaram isto, nada resta senão punição eterna. E aqueles que rejeitam isto, nada resta senão punição eterna. Now, to go over in the Old Testament. Agora, passaremos ao Antigo Testamento. And let's go over here, if you will, to the book of Ezekiel, if you will. And let's read a while in Ezekiel 9. E passemos para cá, fazendo o favor, ao livro de Ezequiel, fazendo o favor, e leiamos um pouco em Ezequiel 9. Now, by God's help now, may He help us to settle down now for teaching just for the next 30 minutes of God willing. Agora, por meio da ajuda de Deus agora, possa Ele ajudar-nos. E aquietem-se agora para o ensino, somente durante os próximos 30 minutos, se Deus quiser. Now, this is pertaining, you mark it, Ezekiel 9. This is the pertaining. Isto é referente, vocês tomando nota disto, Ezequiel 9, isto é o referente. The first thing we ought to get settled down, what is the seal of God? A primeira coisa que devíamos colocar em ordem agora, o que é o selo de Deus? Don't you think that would be essential? Vocês não acham que isso seria essencial? Is the Bible a good enough word for you? É a Bíblia uma palavra boa o bastante para você? Now, I know you Advent brothers think keeping the Sabbath day, but there's not one second scripture to support that in the New Testament. Agora eu sei que vocês têm isso, aqueles que dizem guardar o sábado, mas não existe nem um pouquinho de escritura para sustentar isso no Novo Testamento. Let's find out what the seal of God is, of course. Turn to Ephesians 4:30. Amen. 4:30 and 1:13. Mark it down. Vamos descobrir o que é o selo de Deus, lógico. Abram em Efésios 4:30, 4:30 e 1:13. Anote isto. Ephesians 4:30 says, "Grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed until the day of your redemption." Amen. Efésios 4:30 diz: Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da vossa redenção. Now, what does sealing mean? Agora, o que quer dizer selar? Sealing is a sign of completion. Is that right? Selar é sinal de conclusão, está certo? Well, did you ever see a railroader loading a car? Ora, você já viu um ferroviário carregando os vagões? He'll go out and he'll set so much here and so much here. Ele sai e acomoda um tanto aqui e um tanto aqui. The inspector comes by. He looks in. If this is a little loose, it shakes. No, won't seal it. Got to tear it out and do it over again. O inspetor se aproxima, ele olha para dentro. E se isso está um pouco solto, balança? Não, eu não vou selar isto. Tem que arrancá-lo e fazer de novo. Next thing you'll try to load it again, you'll get this wrong. The inspector comes out, wrong, do it over again. A seguir, ele tenta carregá-lo novamente, faz isso errado. O inspetor se aproxima. Errado, faça de novo. And that's what God's been doing with His church for a long time. E isso é o que por muito tempo Deus tem feito com sua igreja. You load up and you're going to heaven. You're taking everything with you. Você carrega e está indo para o céu, está levando tudo com você. Your card game, every other thing that you can load into the church, you're trying to take it with it. God just condemns it, ain't ready for sealing. Seus jogos de cartas, todas as outras coisas que você possa carregar para dentro da igreja, você está tentando levar isto com você. Deus simplesmente condena isto, não está pronto para selar. But when God sees a man contrite, broken spirit, sincere in heart, down at the altar, God closes the door of the world to him and seals him in there by the baptism of the Holy Ghost, and it lasts until Jesus comes. Amen.
Mas quando Deus vê um homem contrito, espírito quebrantado, sincero de coração junto ao altar, Deus fecha a porta do mundo para ele e o sela lá dentro pelo batismo do Espírito Santo. E isto dura até que Jesus venha. Not from one revival to the other, but until the day of your redemption. Não de um reavivamento ao outro, mas para o dia da vossa redenção. When that boxcar, the door is closed, and the government seal's put on it, it cannot be opened no more until it reaches its final destination. Quando aquele vagão de carga, a porta é fechada e o selo do governo é posto nela, ela não mais pode ser aberta até que ele chegue ao seu destino final. Amen. And every man that's born again and sealed into the kingdom of God has no more desire of the world until the day Jesus Christ takes him into the kingdom. Hallelujah. E todo homem que é nascido de novo e selado dentro do reino de Deus não tem mais desejo do mundo até o dia em que Jesus Cristo o leva para o reino. So if you're having trouble and saying you got the Holy Ghost, whether you belong to Methodist Church, Baptist Church, Pentecostal Church, assim, se você está tendo problema e dizendo que tem o Espírito Santo, quer você pertença à Igreja Metodista, Igreja Batista, Igreja Pentecostal, whether you shout and spoke with tongues, baptized forward, backward, sprinkle, if you're still having that kind of trouble, you better come back and check up on the load. That's right. Amen. quer você tenha gritado, falado em línguas, sido batizado para frente e para trás, aspergido, se você ainda está tendo esse tipo de problema, é melhor que você volte e confira a carga. Isso mesmo. Take too much with you, it's too loose shaking. God won't feel it that way. Leva demasiado com você, está demasiadamente solto, balançando. Deus não vai selar isto desse jeito. When a grain of wheat falls into the earth, no matter if that grain of wheat dies to itself, it can't produce a cup of bird to save its soul. Quando um grão de trigo cai na terra, não importa. Se aquele grão de trigo morre para si mesmo, ele não pode produzir um cardo para salvar sua alma. Amen. A grain of wheat will bring forth a grain of wheat just as sure as anything. Um grão de trigo produzirá um grão de trigo com toda a certeza. And if we're sowed with the incorruptible seed of God, how can it produce anything but a life of Christ life? E se somos semeados com a incorruptível semente de Deus, como ela pode produzir algo senão uma vida da vida de Cristo? The Holy Spirit leading the church leads it in the power of the resurrection of Jesus Christ, and your Boa noite com Jesus Cristo, igreja amada. Nosso Deus continue nos abençoando. Deus continue abençoando a todos quantos estão conosco através da internet. E com toda certeza nós sairemos daqui abençoados. Já estamos sendo abençoados pelo fato de estarmos aqui. Graças a Deus. Nós, neste instante, vamos inclinar as nossas cabeças e logo depois que orarmos, vamos cantar o hino de número 172. Eu era um pecador. Senhor Jesus, nós mais uma vez nos aproximamos de Ti, Senhor, por aquele caminho que foi aberto pelo Calvário, aonde aquele sangue carmesim foi vertido a nosso favor. E confiando, Senhor, que entrando debaixo daquele sangue nos tornamos alvos mais do que a neve, nos apresentamos diante de Ti para esse culto, Senhor, o qual nós esperamos desde o amanhecer. E nesse local colocamos, Senhor, todas as dificuldades que passamos por esse dia e pedimos o perdão dos nossos pecados e que o Senhor venha através do Teu Espírito e abra a palavra e fale segundo a necessidade de cada um, Senhor. Aceite essa parte dos louvores e se há algo em nós, Senhor, que venha impedir que sejamos um cheiro suave na Tua presença, tira, Senhor, de nós e que a nossa adoração possa ser aceita como foi aceita a adoração de Abel, Senhor. Concede isso no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.
A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois tu Ele estou no perigo do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Diga, quando Jesus glória a Deus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Graças a Deus. Amados, vamos inclinar as nossas cabeças neste instante, estarmos em oração em favor do irmão Damião, irmão Everardo, irmã Tônia, irmão Hélio, por libertação, irmã Deuselita e irmão Hilton, irmã Magna e irmã Késia, Hernandes, Viana, irmã Ana, Marcos Davi, Daniel José, João Carlos e família, Raimunda e família, Joane e família, Sandra e família, Francisco Alves, irmão Luiz e Nazária e irmã Francilene. Nós vamos orar com o pastor Paulo. Bondoso Pai Celestial, é com grande alegria em nossos corações que nos dirigimos ante a Tua augusta presença. Pai bendito, nossa fé agora se volta para a Tua palavra, que nos promete: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque o que pede, recebe, o que busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Confiado nesta promessa divina que nós estamos pedindo nesta hora, que o Senhor conceda conforme a necessidade de cada pedido de oração. Enquanto passamos o nosso dedo por esses nomes que aqui estão na plataforma, rogamos ao Senhor de infinita graça que conceda, Senhor, a cura, a libertação, a solução do problema, que o Senhor transforme, mude, que o Senhor opere maravilha nas vidas dessas pessoas. Pedimos ao Pai humildemente que o Senhor conceda a elas graça para vencer os obstáculos, vencer as barreiras,
transpor os montes, atravessar o mar, tudo pela fé na tua santa palavra. Pai bendito, em especial eu apresento a irmã Francilene, minha esposa, que amanhã estará ali naquela clínica para dar à luz ao bebê. Que o Senhor esteja guiando ela amanhã naquele parto, guiando a médica que vai conduzir aquele parto. Que a mão do Senhor esteja sobre ela, ó Pai, e que a mão do Senhor conceda a ela um parto feliz, alegre e uma criança saudável e feliz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, apresentamos a Ti nossas vidas, que cada petição feita seja recebida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Agradecendo a companhia de todas as igrejas com as quais estamos em conexão, São Gonçalo Floriano e Inhuma Piripiri, Nazária, Buriti Grande, e os irmãos Francisco de Paulo e Marta em Altos, Amanda Bezerra, Roberta aqui em Teresina, José Rios, Américo Brasiliense, e aqueles que não se identificaram. Deus continue vos abençoando, e agora sim, somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Amado e poderoso Deus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós só temos a Te agradecer, ó Pai, por poder mais uma vez ter chegado a este lugar de adoração. Sabendo, ó Deus, que enquanto todas as armas do inferno estão apontadas para nós, todo o exército celestial está a nosso favor. Amém. Cremos, ó Pai, que o Senhor nos guardou para nos abençoar mais esta vez. Por isso pedimos, perdoe os nossos pecados e nos ajude, ó Deus, a deixar de lado toda preocupação, toda ansiedade, para que então possamos adentrar nesta dimensão celestial e então ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar. Conceda-nos, ó Pai, a Tua graça, para que possamos sair daqui regozijando, por sentir a Tua presença em nosso meio. Que a Tua palavra venha de encontro à necessidade de cada um de nós, pois confiamos nisso, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Te agradecemos mais esta vez. Amém, Senhor. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Então, estamos, pela graça de Deus, mais uma vez reunidos aqui para falar das coisas que realmente nos estimulam, nos animam, nos encorajam a peregrinar essa jornada. Às vezes nós nos deparamos com comentários de companheiros de trabalho, com parentes, que estão tão impressionados com
a hora que estamos vivendo. E na hora desce em nós algo que nos deixa, de um certo modo, muito satisfeitos, em saber que não há surpresa nenhuma para nós. Nós estamos vivendo o tempo esperado. Portanto, devemos estar atentos. Deus está nos preparando para um momento especial. E nós gostamos sempre de lembrar disso. Não deixe as coisas ficarem muito comuns. Há algo sobrenatural que nos acompanha. Nós somos tão rodeados de preocupações, de ansiedades, que chegamos a esquecer, por alguns momentos, que há anjos que estão nos protegendo. E eu me lembro, lendo sobre a vida do irmão Brana, ele dizer que toda vez que o anjo aparecia, ele sentia o seu corpo tremer, ele sentia aquele poder tremendo. Ele disse: eu nunca acostumei. É uma coisa tão grande, mas é porque ele viveu tão intensamente os momentos no Espírito, que então a estrutura humana sempre se abalava. E nós somos rodeados de tanta pressão que acabamos acostumando demais com as coisas. Mas Deus está cuidando de nós. Deus está nos preparando para uma transformação. Por isso você deve estar sempre atento às decisões que toma, porque elas te trarão resultados. As nossas decisões nos trarão resultados. Por isso, fique sempre atento, para que esses resultados não sejam negativos. E que você tenha que, então, empregar mais força. Você não pode ficar para trás. Você vai ter que seguir, você vai ter que acompanhar, você vai ter que chegar ao nível de fé proposto a esta igreja. Amém. Então, se descansamos um pouco, então depois você vai ter que dobrar a passada, porque você tem que acompanhar. E Deus está esperando que nós realmente acompanhemos, cheguemos ao ponto próprio, para que quando você ver os nossos irmãos ressuscitados, você não desmaie. Não é? Às vezes a gente não para pensar nisso, mas o que seria você ver agora entrar um irmão aqui, que você sabe que partiu para o Senhor? Que reação você teria? Estamos preparados para isso? Se não estamos, devemos nos preparar. Amém? Vamos então nos colocar de pé, irmãos, para lermos a escritura mencionada, que está no livro de Gênesis, capítulo 32, vamos ler a partir do verso 22. Contamos ainda aqui com a presença do pastor Paulo Sérgio, está conosco, ficará conosco mais um bom tempo, né? Amém. Até a chegada do caçula, né? Amém. Charles Wesley, viu?
Amém. Vamos então ler a Escritura. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. Amém. Senhor Jesus, acrescenta tuas bênçãos à leitura da tua palavra, Pai, para que possamos extrair dela os nutrientes para a nossa alma. Te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos. Momento de decisão. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós precisamos decidir constantemente, tomar decisões. E você deveria sempre decidir ser um vencedor. Você deve decidir ser um vencedor. Se você entra em uma luta achando que não vai vencer, você já perdeu. Se você vai fazer alguma coisa duvidando, dificilmente você consegue a vitória sobre aquilo. E nós somos orientados a estar atentos, porque você está em um campo de batalha. Você está lutando dia a dia. E você está sempre tomando decisões. Mas por que é que muitas vezes decidimos não crer? Às vezes decidimos esperar, mas não no sentido do verbo esperançar. Normalmente, facilmente, nós confundimos as coisas. Nosso português é complicado. Mas o verbo esperar é um, e esperançar é outro. Quando você tem esperança, porque está esperando que aconteça, você não está convicto de que vai acontecer. Você está supondo. Você está esperando. E esperar é não reagir. Do verbo esperar é não reagir, é ficar quieto. Você está achando, ou esperando, ou presumindo, ou supondo que vai chegar, que vai acontecer, que vai dar certo. Você não está convicto. E já esperançar é se levantar, é ir atrás, é não desistir. Amém. Você tem esperança, mas é confiança. Não é achando que vai acontecer. É complicado, né? O diabo gosta das coisas assim, que ele confunde.
Aí você lembra da escritura que diz: esperei com paciência no Senhor. Não, então você tem que esperar. Salmo 40. Você tem que esperar. Mas você tem que esperar sabendo que vai acontecer. Então você não fica sem lutar, você fica lutando. Você está esperando, mas é de pé, você se levanta, você vai em frente. Você não desistiu. Há um momento em que a coisa vai acontecer. E você está atento para aquele momento, para que você esteja no lugar certo, da maneira correta. Jacó enfrentou esse momento terrível. Jacó sabia que o que vinha contra ele era mais forte que ele. Ele sabia. Então, ele teve que ficar sozinho. Não fique esperando os outros resolver por você, não. Resolva você aceitar a sua eleição. Resolva você aceitar o seu chamado de Deus. Resolva você reconhecer-se como uma filha de Deus, um filho de Deus. Então você fica esperando a coisa acontecer. Você não está achando que vai acontecer. Você sabe que há um tempo. A coisa vai chegar. Você só tem que estar no lugar certo. Na mensagem, a revelação dos 7 selos, primeiro selo, no parágrafo 278, o profeta disse: Jacó significa suplantador, enganador. E isso é o que ele foi. Ele colocou uma pele de ovelha sobre si mesmo e enganou seu pai, profeta, para tomar a primogenitura. Ele estava parado? Ele estava sem reagir? Ele queria aquilo. Ele sabia o valor que tinha aquilo, então ele foi atrás. Ele colocou as varas de álamo na água e as salpicou e manchava as vacas quando estavam prenhas com suas crias, para o gado e as ovelhas saírem pintadas. Nada menos que um enganador. Mas uma noite ele se deparou com algo bastante real. E ele sabia que aquilo era real. Você sabia que o anjo está do teu lado ali quando você está em tribulação? Isso é real. Obrigado, Deus. Ele sabia que aquilo era real. Mas ele podia pensar que aquilo era desespero, era ansiedade, é porque eu estou preocupado, estou vendo coisas. Jesus tentando ajudar e a gente diz: é porque eu estou vendo coisas, estou tão preocupado que estou vendo coisas. É real, irmão. Deus envia anjos para nos socorrer. Ele sabia que era algo real. E ele permaneceu com ele e o segurou até vencer. Eu estava lendo sobre a história do irmão Branham no momento quando houve aquela grande enchente. E ele era um patrulheiro. E ele então saía com sua lancha para socorrer as pessoas. E ele sabia que a sua esposa estava mal no hospital. Ele sabia que seus filhos também estavam doentes no hospital.
E houve um momento em que ele foi socorrer uma família e o motor da sua lancha não funcionou. E ali estava um grande abismo puxando a sua lancha. E ele puxava, tentando fazer com que o motor funcionasse, e não funcionava. Até que ele se ajoelhou e pediu a Deus, recorreu ao socorro bem presente na hora da angústia. Aquilo era real. E no momento certo, a coisa funcionou. E ele saiu. Mas acontece que ele ficou ilhado. Ele ficou ilhado, sem comunicação, sabendo que a sua esposa estava mal. Ele não podia ir até ela. E ele teve que tomar uma decisão, esperar. O que ele ia fazer? Tinha que esperar. Entrou num caminho que ele não sabia mais para onde ir. As águas cobriram tudo. E há momentos que nós entramos em um caminho que parece que não tem mais saída. Você não sabe como vai resolver aquilo. Você não sabe como vai sair daquela encrenca. Aí você vai ter que esperar. Mas não é ficar morrendo. É esperar com paciência no Senhor. É fazer uma reflexão da sua vida. Há momentos que Deus te deixa num canto onde você tem que parar e olhar e começar a olhar a trilha que você seguiu. É Ele cuidando de nós. É Ele nos chamando a ter mais atenção. É algo bastante real. E Jacó, quando identificou que era um anjo, que era alguém que poderia mudar o quadro no qual ele estava vivendo, ele se agarrou com todas as suas forças. Acontece que às vezes nós não queremos empregar força. Nós queremos obter as coisas sem empregar força. Não queremos lutar. Não queremos sofrer arranhões. Não queremos cara feia. Não queremos críticas. Queremos reconhecimentos. Queremos tapinha nas costas. Quando estamos precisando, é de correção. Quando estamos precisando ser despertados. Irmão, esta igreja é aquela na qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Mas ela não pode ficar com seus braços cruzados. Ela tem que estar lutando. Amém. Porque a vitória vem no campo de batalha. A vitória vem quando você está empregando forças. É quando lágrimas vêm. Ele o segurou até vencer. E o seu nome foi mudado para Israel,
que significa um príncipe com poder diante de Deus. Você tem poder. Deus te deu autoridade. Agora, na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, a partir do parágrafo 44, o irmão Branham disse: a ovelha não fabrica a lã. Ela tem lã porque é ovelha. Há muita gente que diz: eu vou procurar ser uma pessoa melhor, eu vou fazer isso. Não vá fabricar nada. Não, assim não se faz. A ovelha não se pede nem lhes ordena que fabrique lã. Ela produz a lã e o faz porque é uma ovelha. E quando você é um cristão, simplesmente produz os frutos do Espírito, naturalmente. Você não os fabrica, não os pode fingir. Não vá procurar fazer-se algo que não é. Por isso, temos que estar nos examinando. Não vá falar uma coisa que você não é. Mas também não deixe de falar aquilo que você é. Não deixe de crer no que você é. Unicamente seja o que deve ser, e logo isso cairá em seu lugar. Faça simplesmente o que você sabe que tem que ser feito. Creia na palavra. Creia na sua eleição. Creia na sua salvação. Creia no seu direito como herdeiro, herdeira de todas as coisas. E elas cairão no lugar. Agora, quando você é um séptico da Bíblia, quando você é um séptico da exatidão da palavra, é melhor que fique quieto até que creia. Que é pecado? Incredulidade. Unicamente há dois elementos que governam ao ser humano. Estes são a dúvida e a fé. Você será governado por um ou pelo outro. Não tem como fugir disso. Ou a fé te levará a vencer, ou a dúvida te deixará como um vencido. Um deles dominará a sua vida. A altura a qual você pode voar depende da fé que você tenha. Então, a altura que você pode chegar depende do quanto você aceita que é para você. É o quanto você admite que é você o herdeiro. É você que tem direito à saúde. É você que tem direito à liberdade. Amém. É você que tem direito a adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém. Não fingido. Mas a altura a qual você pode voar depende da fé que você tem. Se você crer que você pode sair daqui curado, curada, você vai sair daqui curado. Amém. Agora, o quanto isso vai durar depende da sua fé. Aí está decidir por vencer. Você deve tomar a decisão em ser um vencedor.
Mensagem ainda, a revelação dos 7 selos, o primeiro selo. 283. Jesus, seu nome na terra era Redentor. Jesus, quando ele estava na terra, ele era o Redentor. Isso é a verdade. Mas quando ele conquistou a morte e o inferno e os venceu e subiu ao alto, ele recebeu um novo nome. Esta é a razão pela qual eles gritam da maneira que o fazem e não obtêm nada. Isso será revelado nos trovões. Quem é que pode ouvir trovões? Quem é que pode ouvir o som? O que o trovão está dizendo? Naquele livro A Vida Sobrenatural de William Branham, eu vi um negócio muito interessante. Lá relata que quando apareceu aquela bola de fogo, quando o profeta estava batizando, ali no rio Ohio, as pessoas viram aquilo. E houve um tumulto. Mas havia uma jovem de 14 anos que ficou quieta, com seus olhos fechados, porque ela foi ensinada a ser reverente. E mesmo em meio àquele tumulto, ela ficou quieta, com seus olhos fechados, e ela ouviu o que aquele trovão soou ali. Lá diz que a única pessoa que ouviu claramente o que aquele trovão soou foi ela. E o nome dela era Meda. E lá diz, e ela havia um propósito em sua vida em relação ao William Branham. Deus cuida de tudo, irmão. Os eleitos de Deus podem ouvir a voz de Deus. Os escolhidos de Deus para estarem no lugar especial, ouvem o que Deus está dizendo. Outros ficam assombrados. Eles não conseguem entrar na dimensão e discernir o que é Deus e o que não é. Isso será revelado nos trovões. Observe, o mistério. Ele está vindo, cavalgando. Tem que haver algo para mudar esta igreja. Tem que acontecer algo conosco. Na verdade, nós estamos precisando ser sacudidos para reconhecermos realmente quem somos, onde estamos. O que é que está aqui a nosso favor? Estamos ficando muito estáticos. Ele está vindo. Tem que haver algo para mudar esta igreja. Você sabe disso? Tem que haver algo. Ninguém conhecia a não ser ele mesmo. Agora observe, ninguém conhecia a não ser ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Oh, observem! E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí vem o Messias. Aí está ele,
não aquele sujeito naquele cavalo ali atrás. Observe a diferença. Aqui ele se coloca com o livro em sua mão. Aqui a obra redentora. Ele não tomou o seu lugar ainda. Então, não foi o Cristo que saiu, o Espírito Santo. Aquele que está em vós, 188, se é a vida dele, mas se você ainda está vivendo sua própria vida, então você fará as suas obras. Vem? Mas se você estiver vivendo a vida de Cristo, se Cristo estiver vivendo em você, aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Se suas dúvidas e confusões acerca das promessas de Deus estão em você, então Cristo não está ali. Vejam, vocês estão somente influenciados. Mas se Cristo está vivendo em você, sua palavra, Ele reconhecerá a sua promessa, Ele cumprirá, vem? Ele cumpre a sua promessa. Por isso, não há do que duvidar. Quando você está convicto de que você está na verdade, que você está no que é verdadeiro, de que Deus é real, de que Jesus Cristo está entre nós, então somos mudados. Por isso a igreja precisa sofrer uma mudança, uma transformação. Nós precisamos ser mudados de tão racionais, de tão cheios de razão, para cheios de fé. Amém. Cheios de fé na palavra. Amém. Convicto de que as promessas são nossas. Amém. Então você toma para você. Você segura isso para você. Aí você obtém a vitória. Você decidiu vencer. Aí logo o espírito de enfermidade te deixa. Não pode ficar onde Cristo está. Aleluia. Quando orares, creia que receberás o que pedistes, e aquele lhe será concedido. Se disseres para esta montanha, muda-te, e não duvidares em teu coração, mas creres que o que disseres acontecerá, obterás o que dissestes. Mas a questão é que nós temos medo de não dar certo. Às vezes você está precisando se levantar e você tem medo de orar e não dá certo. Decida vencer, então. Decida vencer. Eu vou orar e vou levantar. Amém. Eu vou orar e vou sair dessa condição. Amém. Eu vou orar e vou vencer esse problema. Amém. Deus proverá para você um caminho de escape. Amém. Ele não falha e as suas promessas não vão falhar. Amém. O Pai trabalha e eu trabalho também. Então você tem que crer assim também. Verdadeiramente, eu vos digo, o filho nada pode fazer de si mesmo, mas o que ele vê o pai fazer, ele faz da mesma maneira. Você não tem visto o pai fazer milagres em nosso meio? Quem nunca viu um milagre? Há em nosso meio alguém que nunca viu um milagre? Irmão, esta reunião agora aqui é um milagre. É um milagre, está acontecendo essa reunião, irmão. Mas há milagre físico acontecendo em nosso meio. Porque isso é para nós, são presentes dados para nós. Não devemos ter receio, ficar achando que não, isso aí é só para denominacional. Não entre por esse caminho. Isso é para você. Os outros é que estão usufruindo também.
mas que é para você, é. Quando o Pai mostrou-lhes o que fazer, ele saiu ali sem uma falha de qualquer coisa. Quando Deus tem mostrado para nós o que fazer, como é que você tem que fazer? O que é que você tem que fazer? Creia e não duvide. Amém. Aceite que você é uma filha de Deus, é um filho de Deus. Então a sua oração tem o mesmo poder do que a de qualquer um aqui. Você tem autoridade como qualquer um aqui dentro. Ele tem mostrado o que tem que fazer. Agora nós temos que viver isso, nós temos que aceitar isso em nossa vida. Eu tenho que aceitar que eu sou um cristão. E se sou um cristão, serei rejeitado pelo mundo, mas sou amado de Deus, sou protegido de Deus. Então você não tem por que andar cabisbaixo. Se o mundo te rejeita, não te preocupes. Há o dono do mundo que te ama, que está cuidando de você, que quer ver você feliz, de cabeça erguida. Amém. Aleluia. Amém. Quando o Pai mostrou-lhe o que fazer, ele saiu ali sem uma falha de qualquer coisa e disse: assim seja. E foi. E aquele mesmo Cristo vive em você. Ô, irmão, a gente tem que aceitar que isso é real, irmão. Jacó viu que era real, então ele agarrou-se. Não solto, só solto se tu me abençoar. Não solto, você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que segurar esta palavra e dizer: é para mim, eu creio. Assim como é dito, a coisa acontece. Amém. Então, aquele mesmo Cristo vive em você. Ele vive em nós. Então, nós faremos suas obras, porque Cristo é a palavra. E uma promessa da palavra traz cura para você. Você acredita nisso? Amém. Aleluia. Ele disse: eu não deixarei vocês tristes enquanto eu orar. Perguntou há um momento atrás, ali em Mateus 28, vem? Ele disse: eu virei para vós, estarei em vós, eu, a pessoa, Cristo na forma do Espírito Santo, virei e habitarei em vós. Então não sereis vós não sereis mais vós mesmos, eu estarei em vós. Por isso você tem que crer, é Ele que está fazendo, não é você que tem que fazer não, você tem que crer. Você tem que crer e você tem que deixar Ele fazer através de você. Vós não sereis mais vós mesmos, eu estarei em vós. Então, às vezes, a gravata incomoda, mas você usa a gravata. Jesus gosta de te ver de gravata, irmão. É maior, é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Vem? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele que estava em Noé era maior do que o julgamento das águas. E aquele que está em vós é maior que o julgamento do fogo. Por isso nós não estaremos aqui quando a coisa estourar. E nós não ficamos esperando, duvidando, presumindo, achando que vai acontecer. Não, nós sabemos que vai acontecer. E quando acontecer, nós já estaremos em nossa casa. Não estaremos mais aqui ainda sofrendo estas coisas pequenas que nos incomodam aqui. Aquele que está em vós é maior, porque ele pagou o julgamento e conquistou o julgamento por vós. Vem?
Não há o que temer quanto a isto. Vejam, vocês estão ali, sim, maior era aquele que estava em Noé, do que o que estava no julgamento das águas que destruíram o mundo que não creu. Porque Noé creu, e maior era aquele nele, que creu nele, que falou a ele, do que o que estava no mundo. Aquele Noé escapou de todo julgamento, porque a palavra de Deus era maior do que aquilo, e ele foi levantado acima do julgamento. Maior, como poderia segurar isso por um momento? As águas não podiam afogar Noé. As águas não puderam afogar aqueles que estavam com Noé. Porque o que estava nele era maior, a palavra de Deus. Ele creu na palavra. Ele esperou. Um dia, 2, 3, 4, os filhos preocupados. E ele só dizia, vai acontecer. Vai acontecer. Porque Deus falou. Vai acontecer uma transformação em nosso meio. Nós seremos elevados a um nível de fé maior, irmão. Mas você tem que decidir vencer a dúvida. Vença o medo. Não questione com a palavra, é a verdade. Você está melhor do que ontem. Hoje você está melhor. Agora você está melhor do que quando você chegou. Maior é aquele que estava em Davi do que o urso que roubou sua ovelha. Ora, o Deus que está em você é maior do que o demônio que tem levado suas coisas, tem levado seus filhos. O Deus que está em você é maior. Por isso nós temos que decidir vencer. Maior era aquele que estava em Davi do que o leão que veio e levou um de seus cordeiros. Maior era aquele que estava em Davi do que o inimigo Golias. A gente sempre acha que um problema maior vai chegar. A gente sempre acha que a coisa fica mais difícil. Meu Deus, quanto mais eu olho, mais difícil fica. As coisas parecem que ficam mais complicadas. O que está em você é maior. Ele quer que você cresça mais. Maior era o que estava em Davi do que o inimigo Golias, o grande filisteu que estava ali, alguns 12, 14 pés de altura, com dedos de 14 polegadas, sobre ele com uma lança aguda de tecelão, e todo coberto por cima com 2 ou 3 polegadas de espessura de aço ou metal, de latão. Mas aquele que estava em Davi era maior do que aquele que estava nele. Ele era força, músculos, ele era um guerreiro, ele poderia apenas, diz que pegaria Davi pela ponta de sua lança e o levantaria, e deixaria os pássaros comê-lo. Davi disse, você me encontra como um filisteu, no nome de um filisteu. Você me amaldiçoa em nome do Deus filisteu. E diz, você tem jactanciado do que fará. Você vem a mim com armadura e lança, porém eu venho a você no nome do Senhor Deus, e hoje eu tirarei sua cabeça de seus ombros. E ele o fez, porque maior era aquele que estava inspirando Davi para aquela coragem. Irmão, quando você entra no quadro, você fica corajoso. Maior o que está em você do que o que está no problema, do que está naquela dificuldade. Que está em você é maior, ele te dá forças para suportar, para vencer, para encarar o problema, porque você só está esperando o momento, a coisa vai cair no lugar, a enfermidade desaparece, some, não precisa negócio de estar, como foi, não interessa como foi, aconteceu, é assim com Deus. Quanto menos Golias esperava, ele já estava caindo. Com todo o seu aparato, ele nem viu quando foi atingido. Jesus faz do mesmo jeito. O diabo nem percebe quando ele é atingido.
Ele te deixou e nem percebeu, já está lá fora. Agora você retém a sua bênção. Aleluia! Maior é aquele que está em vós do que aquela cadeira de rodas. Maior é aquele que está em vós do que aquela maca. Maior é aquele que está em vós do que aquele câncer. Maior é aquele que está em vós do que aquela aflição. Maior é Ele do que qualquer coisa que exista, que o diabo possa colocar em você. Maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Aleluia! Maior era Davi, o que estava em Davi, Deus em Davi, Ele está em nós. Este que é o Cristo está em nós. Aí a gente precisa aceitar a realidade, é real. Cristo está em você. Jesus, que coisa. Esta é a maneira que estes milagres acontecem. Maior, Ele estava aqui sobre a terra, Ele venceu o pecado, Ele venceu a doença, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu o sepulcro, e agora Ele vive em nós como um vencedor. Muito embora nós às vezes baixamos a cabeça, Ele continua sendo um vencedor. Ele não vai perder. Ele venceu a enfermidade, inferno, morte, sepultura, e veio para nós e nos livrou de todas aquelas coisas. E maior é aquele que está em vós do que aquele que pode pôr estas ameaças sobre vós. Sim, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Esta é a maneira que estes milagres acontecem. É como aquele vento cessou outro dia. Poderia um ser humano fazer aquilo? Não, impossível. Quando eu me encontrava ali chorando e aquelas ondas estavam ali em cima, quantos estavam aqui? Deixe-me ver. Eu pensei que o irmão Evans estava ali. Sim, notem, não é aquilo a verdade? Não foi a maneira que aconteceu? As chuvas cessaram e os ventos pararam de soprar. O que era aquilo? Minha palavra? Não, porque Ele disse para fazer aquilo. E maior é aquele que está em nós do que qualquer natureza. Não é aquilo mesmo Deus que pôde acalmar as ondas sobre o mar, para fazer os ventos voltarem para os seus lugares? Não é Ele o mesmo que pode escurecer o sol, que pode fazer o sol brilhar? Pois maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Vem! Agora, este é o porquê estes verdadeiros milagres podem ser feitos, porque são uma promessa de Deus. As coisas que faço, vós também fareis. São João 14:12. Ele, Cristo, que acalmou os ventos e as ondas, é o Criador deles. Ele ainda é tanto Criador quanto foi. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele curou o enfermo e destruiu o pecado e trocou tudo por vocês. E veio para vocês, para que Ele pudesse habitar em vocês. Aleluia! Ele venceu tudo isso para vir e viver em nós. Ele é o vencedor que já venceu estas coisas. Provou isso nas Escrituras, voltou e venceu tudo, e provou para vocês que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o mesmo Deus. E depois de 2.000 anos, aqui está Ele, ainda fazendo a mesma coisa em nosso meio, como Ele fez então. Venceu a morte, inferno, enfermidade, sepultura. Este é Cristo. É Ele, aquele que está em vós. Como disse João, aquele que está em vós é maior do que o que está no mundo. Aquele era Cristo, Ele é maior do que todo mundo, porque Ele venceu o mundo, e é maior do que todas as coisas. Nós sabemos que mortos têm sido ressuscitados,
diretamente da morte. Alguns deles têm estado mortos por um dia e meio, ou mortos numa manhã e trazidos de volta aquela noite. E viajando toda a noite, e o dia seguinte por volta de meio-dia, ou pouco mais, e entrado onde estava a tenda, um pequeno bebê morto, frio, nos braços da mãe, e o Senhor Deus proferiu a palavra de vida, e aquele bebê aqueceu, e começou a chorar, devolveu ao braço da mãe. Ele está aqui para ressuscitar, para fazer a sua fé esquentar, aquecer, para que você levante-se, tome a sua postura como filha, como filho de Deus, crendo na palavra, crendo que as bênçãos são para nós. Amém? Amém? Feche os seus olhos, vamos orar, irmãos. Aleluia, aleluia. Jesus, o grande curador, está aqui. Aleluia. O grande curador está aqui. Na igreja do Deus vivo está o poder para curar as enfermidades. Na igreja do Deus vivo está o poder para vencer toda a tentação. Na propriedade da igreja do Deus vivo está o poder para transformar o pecado e jogá-lo fora e receber o batismo do Espírito Santo. Na igreja de Jesus Cristo, o que desejares, o que pedires, no meu nome lhes será concedido. Um pouco mais e o mundo não me verá mais, ainda me vereis, pois estarei convosco e em vós a semente real. As obras que faço também as farás. Eu vos asseguro que estarei convosco, pois estes sinais seguirão aqueles que crerem. Ele possuirá a semente do seu inimigo. Ele possuirá a semente do seu inimigo. Ele possuirá. Ele possuirá. Aleluia! A batalha terminou. O apito soou, a bandeira levantou. E no meio de cada pilha de pecado, no meio de cada quarto enfermo, está fincada esta velha e rude cruz, pelo sangue de Jesus Cristo, o conquistador. A única coisa que temos que fazer é crer, olhar e viver Jesus. Se há entre nós alguém que deseja imposição de mãos, se Deus tem tocado em seu coração e você desejar vir até o altar está aberto.
bendito. Depois do que ouvimos nesta noite, Senhor, estamos felizes, satisfeitos, repletos das bênçãos do Senhor. Como disse o salmista, assim diz o Senhor: abre a tua boca e eu a encherei, diz o Senhor. Abre bem a tua boca. O Senhor nos encheu de graça, de misericórdia, de bênçãos, e aqui estamos nesta noite, Senhor. Obrigado pelo que ouvimos. Que o Senhor possa nos guiar agora de volta aos nossos lares, repletos das bênçãos do Senhor, com alegria, com paz, com regozijo. Abençoe a vida do irmão Cardoso, sua família, lhe dando mais graça, saúde, vida e paz na palavra, Senhor, a ele e a sua família. Que o Senhor possa abençoar a cada irmão e irmã, abençoar a irmã Francilene, que terá o seu parto amanhã. Em nome de Jesus, põe tua mão sobre ela, sobre o bebê, para que as mãos do Senhor possam guiar aquela médica e que tudo corra bem, pela mão do Senhor, a mão divina do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Leva-nos em paz, ó Pai, de volta aos nossos lares. Lembramos do pastor Machado, o pastor desta igreja, onde ele estiver, sua família, dê-lhe graça, saúde, dê-lhe a proteção do Senhor e traga-o em paz para nós. Leva-nos em paz aos nossos lares, felizes e alegres pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a toda a igreja, em nome de Jesus. Amém? Algum recado aí, Moedas? Tudo bem, né? Deus abençoe os irmãos. Maravilhoso esta noite. Vamos pela fé voltar felizes para os nossos lares. Sexta-feira estaremos aí para mais um culto de bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. De uma estrada envolto em trevas e desdém, pedi a esmola de alma angustiada. Veio Jesus e trouxe a luz e o bem. Ao ver Jesus, a tempestade cessa. Ao ver Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda nossa vida, iluminando a negra escuridão. Hoje também o pecador depara em Cristo livramento de aflição. Em meio à tentação que o a destroçara, veio Jesus e trouxe a salvação. Ao vir Jesus, a tempestade cessa. Ao vir Jesus, as lágrimas se vão.
Ele transforma toda nossa vida.